Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise da parte geral do direito penal. Nesta aula de número 3, nós estudaremos os efeitos da lei penal no tempo, mais especificamente a abolitio criminis e a retroatividade da lei penal e a ultratividade da lei penal. Para que façamos esta análise, faz-se necessária a leitura do artigo 2º do Código Penal. Leitura esta que será feita por nós conjuntamente. Diz o artigo 2º: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Primeiro pedido que eu faço aos senhores: grifem efeitos penais. Continuando a leitura do parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por mais simples que possa parecer o conteúdo do artigo 2º e também o conteúdo do parágrafo único, destas disposições nós extrairemos uma série de informações importantes. Primeira delas, abolitio criminis. O artigo 2º caput expressa uma informação que é também indicada através deste brocardo em latim. Abolitio criminis. O que é a abolição do crime? Uma lei posterior deixa de considerar criminosa uma conduta que anteriormente era classificada como tal. Então, havia uma lei anterior considerando determinada conduta criminosa. Veio uma lei posterior que deixou de considerá-la como tal. Operou, portanto, a abolitio criminis. Temos exemplo no nosso ordenamento? Sim, temos exemplo. Nós tínhamos até 2009 o crime de adultério. O crime de adultério. O que era, de forma muito simples, o adultério? Havia um casal e um dos componentes deste casal resolvia passear em outra vizinhança e arrumava um outro companheiro ou uma outra companheira, também classificados extrajuridicamente como amantes. Então, este que arrumou um amante, ou quem arrumou uma amante, etc., seria considerado adúltero, estaria em curso na disposição do Código Penal. Posteriormente, a Lei 11.606 de 2009 deixou de considerar o adultério como conduta criminosa. Operou, portanto, a abolitio criminis. Todos aqueles que haviam cometido o adultério e estavam sendo processados por tal conduta, ou já haviam efetivamente sido condenados por esta conduta, não mais sofrerão as sanções penais, reitero, não mais sofrerão as sanções penais decorrentes dessa. E por que eu fiz questão de frisar? Porque só haverá o afastamento das sanções penais. As sanções extrapenais, as sanções civis, por exemplo, permanecerão. Só o que estiver disposto no Código Penal não mais valerá. Foi o que aconteceu com os adúlteros, aqueles que haviam cometido o crime de adultério. E por que, pensando em termos político-criminais, para complementar esse nosso bate-papo, por que houve abolição, operou a abolitio criminis em relação ao adultério? Em respeito àquele princípio que nós estudamos na nossa primeira aula, o princípio do direito penal de ultima ratio, do direito penal como última esfera de atuação jurídica. Houve o adultério, nós deixamos esse problema para o direito civil, para o direito de família. O casal, este ex-casal, vai resolver isso civilmente. Não há razão
para que se imponha uma sanção penal a eles. Direito penal de última ratio, direito penal como última esfera de atuação jurídica. Firmeza, meu amigo? Legal, amigona? Então, abolício criminis. No parágrafo único, há menção à lei posterior que de qualquer modo favorece o agente. Como decorrência da lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, nós temos a retroatividade benéfica e a ultratividade benéfica. O que é a retroatividade benéfica e o que é a ultratividade maléfica? Amigão, amigona, supondo que surge uma nova lei que trate de uma forma melhor aquela conduta que havia sido anteriormente praticada. Então o sujeito cometeu um crime de homicídio, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2014. No dia 1º de janeiro de 2015, a pena do homicídio foi reduzida. Então a pena que era em 1º de janeiro de 2014 de 6 a 20 anos passou a ser de 1 ano a 3 anos. Nesta circunstância, essa diminuição será aplicável àquele sujeito que cometeu o crime anteriormente ou não será aplicável? Sim, em sendo benéfica, ela será aplicável ao sujeito que cometeu o crime anteriormente. Então a lei nova vai retroagir para abarcar fatos anteriores quando benéfica. Então ela retroage para abarcar fatos anteriores quando benéfica. Agora citando o mesmo exemplo. O cara havia cometido o crime de homicídio no dia 1º de janeiro de 2014. Pena de 6 a 20 anos. Posteriormente, em 1º de janeiro de 2015, surgiu uma lei dizendo o seguinte: a pena do homicídio será de 20 a 30 anos. A pena do homicídio será de 20 a 30 anos. Lei posterior que trata de forma mais grave a conduta anteriormente praticada. Aquela lei anterior, mais benéfica, deixará de operar efeitos ou vai continuar operando efeitos em relação aos crimes praticados durante a sua vigência? Ela continuará operando efeitos em relação aos crimes praticados durante a sua vigência por ser mais benéfica. Então, ultratividade benéfica. Se perguntarem a vocês, o direito penal é compatível com a retroatividade? Os senhores dirão não. Excepcionalmente, haverá retroatividade quando for benéfica. O direito penal é compatível com a ultratividade? Não. Mas haverá ultratividade quando ela for benéfica. Então, tanto a retroatividade benéfica como a ultratividade benéfica são exceções. Não preciso nem dizer, diante de tudo que já lhes foi dito, por uma questão lógica, todos concluirão. Não é possível a retroatividade maléfica, em malam partem, nem é possível a ultratividade maléfica, em malam partem. São admissíveis as modalidades de retroatividade benéfica, em bonam partem, e ultratividade benéfica, em bonam partem. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? E estas duas circunstâncias, assim como a abolício criminis, independem do momento, ou seja, após o cometimento do crime, estas serão aplicáveis, independentemente de estarmos na fase pré-processual, de estarmos na fase processual e também após o trânsito em julgado da condenação. Então, após o trânsito em julgado da condenação, passou a vigorar uma lei benéfica ao condenado. Esta lei será aplicável também a ele. Então, o trânsito em julgado não traz qualquer óbice à aplicação da lei mais benéfica e também, por óbvio, da abolício criminis. É necessário só que os senhores tenham em mente em relação à competência. Por quê? Antes do trânsito em julgado, competirá ou ao juiz
de direito ou ao desembargador, ao relator, ao ministro, etc., dependendo da fase. E após o trânsito em julgado da condenação, competirá ao juiz das execuções penais. Já está cumprindo a pena. A aplicação da lei mais benéfica competirá ao juiz das execuções penais. Então eram estas, meus amigos, as informações relativas à lei penal no tempo, ao artigo 2º, parágrafo e parágrafo único do Código Penal. Nós temos também o artigo 3º do Código Penal, que fala da lei excepcional ou temporária. E o que é a lei excepcional ou a lei temporária? É aquela lei que é editada para regulamentar situações específicas num conceito, num contexto específico, ou tem o seu tempo de vigência determinado pela própria lei. Até hoje, era muito difícil indicar uma lei penal temporária ou excepcional. Nós tínhamos lá, da época do Plano Cruzado, antes do Plano Real, em virtude do controle da inflação. Então, determinadas condutas eram criminalizadas, mas não era um exemplo muito quadradinho, que encaixava perfeitamente. A Copa do Mundo de 2014 nos trouxe exemplo de lei penal temporária. E por quê? A Lei Geral da Copa traz a criminalização de determinadas condutas. E esta Lei Geral da Copa só é aplicável durante determinado período, expressamente indicado através da lei. Então, supondo que determinado sujeito pratique a venda irregular de ingressos, que nós chamamos de cambista. Odiernamente, comumente, esta conduta por si não é considerada criminosa. Não há um tipo penal específico criminalizando a prática do cambista. Contudo, a Lei Geral da Copa criminalizou esta conduta. Então, o sujeito, antes do início da Copa, antes do período de vigência da lei, é preso vendendo ingressos para o jogo São Paulo e 15 de Piracicaba. Nesta circunstância, haverá aplicação da Lei Geral da Copa, da criminalização desta conduta? Não. Contudo, no decorrer da Copa, ele é preso no dia 12 de julho de 2014, vendendo ingressos para a final da Copa do Mundo. Nesta circunstância, haverá a imputação da conduta prevista na Lei Geral da Copa. Então, é uma lei que tem vigência temporária. Tudo bem, meus amigos? Vamos à leitura do artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Materializem o seguinte, por mais que a lei tenha vigência por determinado período, aqueles sujeitos a quem for imputada a prática de determinada circunstância no decorrer desta vigência, mesmo que a lei deixe de viger, estes sujeitos estarão incursos nas condutas por ela trazidas. Então pensem na seguinte situação. A Lei Geral da Copa, como exemplo, vigorará do dia 1º de junho de 2014 até o dia 15 de julho de 2014. O sujeito foi preso no dia 12 de julho de 2014. 3 dias depois, a lei da Copa deixou de ter vigência. Nesta circunstância, houve abolício criminis ou não houve? Por óbvio, não houve. E por quê? Em virtude da redação do artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: por mais que cesse a vigência da lei excepcional ou temporária, todos aqueles que cometeram determinada conduta no decorrer da vigência desta serão por estas responsabilizados. Então é uma exceção a abolício criminis. Deixou de vigorar a lei, mesmo assim, nestas circunstâncias, os sujeitos que cometeram crimes neste contexto estarão sujeitos às penalidades por ela previstos. Então é uma exceção a abolício criminis, lei excepcional ou lei
temporária. A lei temporária, reitero, tem o seu prazo de vigência expressamente consagrado. A lei excepcional diz respeito às circunstâncias excepcionais que motivam a edição daquela lei. Valeu, galerinha! Prazer inenarrável contar com a participação de vocês mais uma vez. Até a próxima. Valeu, abraço, tchau!